Se eu tivesse trabalhado menos, eu teria chegado mais longe. Se você me segue faz algum tempo, você já me ouviu falar essa frase diversas vezes. Só que muitas vezes, essa mesma frase é mal compreendida por algumas pessoas. Eu quero tirar a limpo e explicar para você por que, na grande maioria das vezes, você tem que fazer menos para ganhar mais respeito. Fica aqui comigo que eu vou te explicar. Muita gente falava para mim que quando acabou a minha edição do Aprendiz, que foi o primeiro, lá em 2004, nossa, Vivi, você passou pelo mais difícil, como é que foi? E eu passei a refletir internamente e entender que o mais difícil estava por vir, o mais difícil nunca foi ganhar o programa. Às vezes vocês não sabem disso, mas o mais difícil foi, depois do programa, manter o emprego ao lado do Roberto Justo, de Walter Longo, né, de mentes tão brilhantes, de pessoas tão geniais e, portanto, tão geniosas. Porque é assim, as pessoas mais brilhantes que você cruza pelo caminho, às vezes são as pessoas mais difíceis de você se relacionar. Porque elas são muito exigentes, são muito detalhistas, né? Então, é assim com técnicos de futebol, técnicos de equipes olímpicas e é assim também com grandes empresários pelo mundo todo. Portanto, eu sempre falo que tudo começou, né, essa minha trajetória ao lado desses empresários de sucesso, a minha carreira de fato, começou depois que o programa acabou. Aí que foi a famosa Hora da Verdade. E o que acontece? Eu sempre fui muito acostumada a dar o melhor de mim, a entregar além do esperado e eu sempre fui workaholic. Eu sempre fui daquelas pessoas que focava muito mais no trabalho do que na própria vida pessoal. Paguei um preço por isso e é isso que eu quero ensinar para vocês. Lembra que eu falei aqui, falo muito no canal, falo muito nas redes sociais, que eu preciso passar para vocês os meus acertos, mas também os meus erros, né? Tudo que eu passo para vocês eu vivi na vida real mesmo, eu aprendi no meu dia a dia, não é nada que eu tenha lido em algum livro, aprendido em algum curso, né? Por isso que às vezes eu sou contra essas pessoas que falam na internet, ficam discursando sobre o que você deve fazer para a sua vida dar certo, porque não existe uma listinha, né? Um checklist, acorde às 5h30 da manhã, toma um banho gelado, blá, 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 e aí sua vida vai dar totalmente certo. Não existe, você vai adaptando hábitos saudáveis, obviamente, à sua rotina, ao seu dia a dia. Então, esse vídeo é para te ensinar com o meu erro. E o meu erro foi me doar demais. Então, vamos lá. Eu não estou pregando aqui para você trabalhar menos. Eu acredito que para você se tornar uma pessoa acima da média, você precisa entregar além do esperado, sim. Você precisa focar e saber exatamente onde você quer chegar, sim. Você também precisa comunicar isso para a sua liderança. Então tem um monte de coisa que você precisa fazer. Aliás, se você quer saber exatamente o que eu penso sobre um profissional acima da média, clica aqui, assiste esse vídeo, que eu explico direitinho o que você tem que fazer para chegar lá. Mas agora, eu vou contar para você o que você não deve fazer. E isso é não se tornar uma pessoa workaholic. Simplesmente a escravinha do escritório. E é isso que muitas vezes a gente acaba fazendo. Quantas vezes a gente trabalha demais, esquece da família, esquece de nós mesmos e acha que vai ser valorizado pelo chefe? Pois eu venho aqui te contar que nem sempre isso acontece. Por quê? Porque todas as vezes que eu trabalhei mais do que o necessário, veja, eu entregava o que era preciso, eu agregava valor entregando mais e depois eu ia além. Mas não era um ambiente que eu pudesse ser reconhecida por isso. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que prestar atenção. Será que você está se dedicando de corpo e alma num lugar que vai te reconhecer? Essa pergunta é muito importante, porque também não adianta você se doar demais se não tiver espaço para crescimento, se não tiver reconhecimento da liderança, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai destruir a sua saúde. Claro, aqui no paralelo, em contrapartida, você vai ganhar experiência, você vai aprender com seus erros, tudo bem. Mas cuidado, sabe? Levanta aí uma bandeira vermelha. Você vai ser reconhecido? Então tá bom. Então a segunda bandeira vermelha é:
como que eu estou sendo percebido pela liderança e pelos meus parceiros também, meus colegas do trabalho. Por quê? Toda vez que eu cruzei essa linha tênue, então vamos lá, tinha uma concorrência no escritório e a gente tinha uma semana para entregar o trabalho. Era impossível entregar aquele trabalho em uma semana, mas eu tornava o impossível possível. Isso é legal uma vez, isso é legal duas vezes. Na terceira vez, isso passa a ser quase que o ridículo, porque as pessoas olham para você e acham que não há prazo, que não há nenhuma necessidade de te dar um tempo correto para determinada atividade. Deixa aí que a Viviane vai fazer. Quantas vezes eu ouvi isso? Esquece, a Viviane entrega. Poxa, mas é sexta-noite, ela tá indo para casa, amanhã é Réveillon. Esquece, não se preocupa, a Viviane entrega. E sabe o que eu fazia? Eu voltei de Las Vegas no meio de um Réveillon com a minha amiga, perdi a passagem, perdi a hospedagem, perdi a reserva dos hotéis e do carro, não fui reembolsada, voltei para São Paulo, fiz a concorrência, me matei, quando eu devia ter dito não, quando eu devia ter percebido que aquilo não ia custar o meu emprego, que aquilo ia custar a minha saúde. Esse é um exemplo. Outras vezes, além de trabalhar mais do que o prazo, eu precisava de ajuda. Eu precisava de pessoas na minha equipe. Mas o que as pessoas pensavam? Relaxa, a Viviane faz. Porque eu fazia. Ao invés de chegar na sala do meu líder ou dos líderes da empresa e falar, pessoal, não estou dando conta, eu estou saindo todos os dias 10 horas da noite, eu estou passando todos os finais de semana trabalhando aqui, eu não fazia isso. Eu nunca reclamei e eu sempre entreguei. E aí, quem era a única pessoa impactada? Eu. Então nunca eu precisava ou poderia contratar alguém, nunca eu tinha um prazo coerente para entregar um serviço, porque sempre eu fazia mais com menos, eu sempre entregava mais rápido do que deveria. Então eu só me dei mal fazendo isso, gente. Eu deveria ter sim exigido mais os meus direitos. Eu deveria ter ido para casa aos finais de semana. Eu deveria, durante as reuniões, ter atendido meu pai quando ele ligava. E nem isso eu fazia, gente. Agora, o mais importante é o seguinte, eu alcançava resultados incríveis, alcançava. Com isso eu ganhei a experiência, a expertise que eu tenho hoje, de estar sentada aqui falando isso para vocês? Sim, consegui. Eu agradeço o meu passado, ainda mais porque eu não posso mudá-lo. Mas quando você pensar no seu passado, eu quero que você pense com mais orgulho do que eu. Eu quero que você seja mais feliz do que eu fui. Porque eu poderia ter sido muito mais feliz e trabalhado muito menos. E o que acontecia quando eu fazia tudo isso? Eu não era considerada para grandes promoções. Porque eu era a Viviane, faz tudo, entendeu? É aí que mora o erro. Porque um perfil mais de gestor, um perfil mais de liderança, às vezes, e na grande maioria das vezes, não se submete a tantas coisas nas quais eu me submeti. Um perfil de líder, ele sabe dizer não. Ele sabe a hora de parar. E ele sabe até onde vale a pena seguir. E por muitos e muitos anos, eu não fui essa pessoa. Eu aprendi hoje, eu posso sentar aqui para vocês e dizer exatamente que eu errei. E eu não quero que você passe pelo mesmo erro. Eu não quero que isso aconteça com você, porque é tão fácil dizer não. É uma bênção dizer não. É maravilhoso dizer não. E eu hoje, como líder, como empresária, como gestora de outras pessoas, eu admiro quem diz não. Claro que eu quero que todo mundo entregue, supere metas, bata todas as nossas expectativas. É óbvio que eu quero. Mas hoje o que eu prezo é que eles tenham um estilo de vida saudável, é que as pessoas estejam bem, que as pessoas estejam felizes, que as pessoas sintam-se felizes e bem reconhecidas, principalmente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma autorreflexão. Esse é um vídeo de autorreflexão. Não é para falar com o chefe, com mãe, com pai, com marido, com mulher. É para você falar com você mesmo. É para você botar a mão na consciência e perceber se você está sendo essa pessoa que eu fui. E você deve estar se perguntando por que é que você é colocada ou colocado nessa posição do escravinho, onde eu também estive. E aí eu tenho uma novidade para você, que vai doer às vezes um pouco na sua consciência, no peito. Ninguém te coloca lá. Você se coloca ali
voluntariamente. Porque desde as primeiras vezes que pedidos absurdos chegarem para você e você impor respeito e você se colocar no seu lugar, os pedidos vão deixar de vir. Se os pedidos continuarem, você tem que refletir e provavelmente procurar um novo emprego. Mas quem me colocou lá fui eu. É você que dá ao outro a permissão de invadir o seu espaço. É você que dá ao seu líder essa liberdade de avançar esse sinal, de te entregar mais do que você deveria fazer. Então, preste atenção. Cuidado com o vitimismo. Ai, mas o meu escritório é assim. Ai, mas o meu líder é assim. Você que é assim. Porque todo mundo consegue impor limites e dizer não, se quiser. Eu quero que você queira. Eu quero que você chegue mais longe. Então, se aos olhos da minha liderança eu tivesse feito menos, veja, lembra, sempre, eu sou workaholic, eu nasci assim, acho que é difícil tirar isso da pessoa. Então eu sempre vou entregar mais, eu sempre vou fazer mais, eu sempre vou brilhar ao máximo. Porém, existe um limite da saudabilidade. Hoje em dia, todo mundo sofrendo de burnout, todo mundo triste, todo mundo com crise de ansiedade. Esse é o limite. E o limite é diferente para cada um. Mas voltando, se eu tivesse imposto esse limite, os meus líderes teriam me promovido, teriam me dado mais bônus, porque eles teriam me enxergado como uma futura líder da empresa e não como a escravinha. E não como a faz tudo. Então, se você é hoje essa pessoa, não ache que você vai alçar novos voos. Não vai. Não vai. Você vai ser taxado como faz tudo. E se eu tirar você de faz tudo e te promover a diretor, quem vai fazer aqui? Então eu não posso te promover. E foi isso que sempre aconteceu comigo, muitas vezes, aliás. Se as pessoas me promovessem, se eu alcançasse altos cargos, quem ia entregar essa loucura que eu entregava? Ninguém. Portanto, eu sempre ficava lá. Até que eu acordei, e acordei pra vida. Então, assim, eu tenho o maior prazer de dividir isso com vocês aqui. Porque vai contra muita coisa que você vai ouvir por aí, vai contra muita coisa que você já acredita, vai contra o que muito coach vai te dizer. Mas, por favor, acredite nisso. Eu fui lá, passei por isso. Estou te ajudando aqui. Cuidado com a sua doação, com quanto você se doa, com quanto de saúde está indo embora, está extrapolando com o trabalho que você está fazendo. Cuidado porque você vai adoecer no meio? Também. Mas cuidado porque você provavelmente não será reconhecido como você espera. E aí o que acontece? Só para terminar esse raciocínio aqui. Por que você precisa parar de fazer tanto? Porque o reconhecimento não vem. E aí vem a desilusão. Porque a tua expectativa fica lá em cima. E aí duas coisas acontecem. Quando o chefe pedir de novo o extra, o demais, o exagero, e você não aguentar e não conseguir se doar e entregar, já era. Tudo aquilo que você fez no passado vai por água abaixo. Lembra? Sempre a última coisa que importa para essas pessoas. Então, putz, a Vivi não entrega mais do que eu achava que ela entregava. Não, você só está sendo normal, coerente. Mas não, se você sempre fez isso, por que você vai fazer aquilo? E a segunda coisa é quando chegar o bônus. É quando chegar um horário de uma promoção, um momento de um reconhecimento, você não vai ter. Só que a sua expectativa está muito alta, porque você fez tanto, né? Porque você abriu mão de tanto. Comigo sempre foi assim. Então, como eu abri mão da convivência familiar, teve um ano, 2012, eu não vou esquecer, eu não passei um final de semana na minha casa. Eu trabalhei todos os finais de semana. Pergunta se eu fui promovida, pergunta se eu recebi algum bônus, ou muito obrigada, muito provavelmente nem isso. É isso que você quer pra você? E a minha expectativa, quando chegava dezembro, bônus, era aqui. E o que acontecia era aqui. E aí, só piora. Porque você entende, cai a ficha que você está se doando num lugar que não vale a pena. E não é só o lugar, porque eu trabalhei em lugares muito legais. O problema é você. Eu não tô aqui de novo para fazer ninguém de vítima. Eu não fui vítima da circunstância. Eu me coloquei nessa posição. Eu abri mão da minha liberdade. Eu abri mão da minha vida pessoal em prol de um trabalho. E fiquei lá sentada esperando o reconhecimento. E quando você senta e espera, tá sempre alguma coisa errada, né? Não vai vir. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você levante aí o famoso red flag, uma bandeirinha vermelha, te dizendo para agora.
e começa a reavaliar tudo o que você está fazendo, para quem você está fazendo e, principalmente, pergunte-se por que você está fazendo o que você está fazendo. Será que quando eu me doei demais no trabalho, não era porque eu tinha de menos em casa? Não era porque, de repente, eu tinha muitos problemas aqui pessoais, de família, e eu resolvia não pensar neles e me jogar e me doar no trabalho? Pode ser. Vai anos de terapia aí para você entender essa questão. Mas aprenda a dizer não. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer.